Você já parou para pensar por que palhaços existem? Não estou falando da origem histórica, não estou falando de circos ou festas de aniversário. Estou falando de algo mais profundo, mais incômodo. Estou falando do fato de que, em algum momento da história humana, alguém decidiu que a coisa mais engraçada do mundo seria pegar um rosto humano e distorcê-lo, cobrir a pele com tinta branca, desenhar um sorriso que nunca some, pintar olhos que nunca piscam do jeito certo, e então colocar essa criatura no meio de crianças. Pense nisso por um segundo. Você está com 5 anos de idade. O quarto está cheio de balões, tem bolo, tem música, e então a porta se abre e entra algo que parece humano, mas não é. O sorriso é grande demais, os olhos são fundos demais, e por mais que ele dance, por mais que ele faça graça, por mais que todos ao redor estejam rindo, você sente. Você sente que algo está errado. Crianças sentem essas coisas. Antes de aprendermos a ignorar nossos instintos, antes de aprendermos a sorrir educadamente para o que nos apavora, crianças sentem. E hoje à noite eu vou te contar 3 histórias. Histórias sobre palhaços. Histórias que chegaram até mim de formas que prefiro não detalhar. Apague as luzes. Ou não. Talvez seja melhor deixar acesa. Era uma quinta-feira comum. Isabela tinha 23 anos e trabalhava até tarde num escritório no centro da cidade. Nada incomum, nada extraordinário. Uma vida normal, com problemas normais e rotinas normais. Ela saiu do trabalho às 11h30 da noite. A rua estava quase vazia. Algumas calçadas molhadas de uma chuva que tinha parado horas antes. A luz amarela dos postes refletindo no asfalto. Ela caminhou 2 quarteirões até o ponto de ônibus. E foi quando viu. Do outro lado da rua, parado na esquina, havia um homem vestido de palhaço. Não um palhaço de festa, não um personagem de circo. Era uma fantasia velha, desbotada. O tipo de coisa que alguém compra numa loja de segunda mão sem lavar antes. As cores que um dia foram vibrantes agora pareciam doentes. Amarelo sujo, vermelho escuro. O rosto estava pintado de branco, e ele estava parado, completamente parado, olhando para ela. Isabela parou de andar. Seu primeiro pensamento foi racional. É algum ator, alguma promoção, alguma coisa. Seu segundo pensamento foi mais honesto. Por que ele está me olhando assim? Ela desviou o olhar, fingiu mexer no celular. Quando ergueu os olhos novamente, ele tinha atravessado a rua. Estava do mesmo lado que ela, ainda parado, ainda olhando. O ônibus chegou. Isabela entrou correndo, sentou no fundo e ficou com os olhos colados na janela enquanto o veículo arrancava. O palhaço não se moveu. Ficou parado na calçada, olhando o ônibus partir. Isabela chegou em casa, trancou a porta e tentou dormir. Na manhã seguinte, quando saiu para o trabalho, encontrou algo no capacho de sua porta. Um nariz de palhaço vermelho. Ela morava no 12º andar. Ela nunca soube como chegou lá. Marcos era fotógrafo. Não o tipo famoso. O tipo que fotografa casamentos, formaturas, festas de aniversário. O tipo que passa os fins de semana carregando equipamento pesado e sorrindo para famílias que mal conhece. A primeira vez que ele viu o palhaço foi numa festa infantil num salão alugado no subúrbio. Estava fotografando as crianças quando, ao revisar as fotos no visor da câmera, percebeu algo no fundo de uma das imagens. Num corredor escuro ao fundo do salão, havia uma figura, vestida de palhaço. Ele olhou para o corredor. Não havia ninguém lá. Olhou de volta para a câmera. A figura estava na foto. Ele atribuiu ao cansaço. Deletou a foto, continuou trabalhando. A segunda vez foi 3 semanas depois. Outro evento, outra cidade. Uma festa de formatura num clube particular. Marcos estava fotografando o grupo de formandos quando uma das meninas apontou para algo atrás dele e perguntou, com uma voz estranha: "Quem é aquele?" Marcos se virou.
No jardim externo do clube, do outro lado de um vidro, havia uma figura parada entre as árvores, vestida de palhaço. Quando os seguranças foram verificar, não encontraram ninguém, mas havia marcas no chão úmido, pegadas, que paravam no meio do jardim, como se a pessoa tivesse simplesmente deixado de existir. Marcos começou a dormir mal. A terceira vez foi diferente. Não foi num evento, não foi num salão ou num clube. Foi na janela do seu apartamento. Eram 2 da manhã quando ele acordou com uma sensação que todo mundo conhece, mas ninguém consegue explicar direito. A certeza absoluta de que não estava sozinho no quarto. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Então olhou para a janela. O apartamento era no 5º andar. E havia uma figura do lado de fora, parada, no ar, olhando para dentro. Marcos não conseguiu ver o rosto com clareza. A luz era fraca. Viu o contorno. Ele fechou os olhos. Contou até 10. Quando abriu, a janela estava vazia. Mas havia algo no vidro. Do lado de fora, uma marca. Como se alguém tivesse encostado a testa no vidro para ver melhor. Marcos se mudou na semana seguinte. Nunca mais fotografou festas infantis. E até hoje, quando revisa fotos antigas, ele sempre verifica os fundos escuros das imagens primeiro. Só para ter certeza. Esta é a história que mais me perturbou quando chegou até mim. Não pelo que acontece, mas pelo que implica. Rafael tinha 31 anos, morava sozinho e trabalhava em home office. Uma vida tranquila, organizada. O tipo de pessoa que fecha as janelas antes de dormir e verifica 2 vezes se a porta está trancada. Tudo começou com uma ligação. Número desconhecido. Ele atendeu. Do outro lado, silêncio. Depois, uma risada. Não uma risada de horror de filme, não algo exagerado ou teatral. Uma risada baixa, quase gentil, como se alguém tivesse acabado de ouvir uma piada interna. Rafael desligou, bloqueou o número. Na noite seguinte, outro número. Mesma risada. Ele começou a não atender números desconhecidos. Mas então, as ligações pararam. E outras coisas começaram. Pequenas coisas. O tipo de coisa que, isolada, não significa nada, mas que, somada, começa a construir um padrão. A janela da sala, que ele tinha certeza de ter fechado, aberta pela manhã. O espelho do banheiro com uma marca de dedo que ele não reconhecia. Uma foto no celular que ele não tirou. Uma foto da rua lá embaixo, tirada de dentro do seu apartamento, de um ângulo que só seria possível se alguém estivesse na janela. A foto tinha sido tirada às 3h42 da manhã. Rafael dormia às 3h42 da manhã. Ele foi à polícia. Eles disseram que provavelmente era um erro do sistema. Uma foto salva automaticamente por algum aplicativo. Disseram para ele não se preocupar. Ele tentou não se preocupar. Então chegou a carta, sem remetente, sem selo, colocada por baixo da sua porta como se nada fosse. Dentro, uma única folha de papel. E nela, escrito à mão com uma caligrafia estranhamente cuidadosa: você faz a mesma coisa toda noite antes de dormir. Primeiro verifica o celular, depois vai ao banheiro, depois bebe água na cozinha, depois fica parado na janela por exatamente 2 minutos olhando para a rua. Você não sabe por que faz isso. Mas eu sei. Rafael ficou parado com a carta na mão por um longo tempo. Porque tudo estava correto, cada detalhe. Ele realmente fazia isso, toda noite, uma rotina que nem ele mesmo tinha percebido conscientemente até ler aquelas palavras. No final da carta, havia mais uma linha. Você estava me procurando naquela janela. Você sentia que eu estava lá. Seus instintos funcionam bem, Rafael. Ele usava o nome dele. Rafael saiu do apartamento naquele momento. Ficou na casa de um amigo por uma semana. Quando voltou, contratou um chaveiro para trocar todas as fechaduras e instalou câmeras em todos os cômodos. Nas câmeras nunca apareceu nada. Nenhuma invasão, nenhuma figura, nada. Mas 3 semanas depois, numa das gravações das 3 da manhã, Rafael percebeu algo. Ele estava dormindo. A câmera mostrava o quarto em silêncio. E então, por exatamente 4 segundos, a gravação apresentava uma falha. 4 segundos de estática. Quando a imagem voltava, tudo estava igual, exceto por um detalhe. A posição do travesseiro tinha mudado.
Rafael nunca encontrou o responsável, a polícia nunca identificou ninguém, as câmeras nunca capturaram uma invasão. Mas entre os pertences que ele deixou para trás quando finalmente se mudou para outra cidade, os vizinhos encontraram algo no corredor. Jogado no chão, na frente da sua porta. Uma máscara, branca, com um sorriso pintado. E no verso da máscara, escrito com o mesmo estilo cuidadoso da carta, foi um prazer te conhecer. 3 histórias. 3 pessoas que encontraram algo que não conseguiram explicar. Isabela ainda mora no mesmo prédio. Diz que está bem, mas os vizinhos contam que ela nunca mais usa o elevador sozinha à noite. Marcos parou de fotografar. Abriu uma loja de materiais de construção. Diz que está feliz, mas quem o conhece diz que ele nunca mais olha para o fundo das fotos. Rafael, ninguém sabe onde Rafael está agora. Ele cortou contato com a maioria das pessoas que conhecia, mudou de número, fechou as redes sociais. Alguns dizem que ele está bem, outros dizem que ele simplesmente sumiu. Eu não sei o que você acredita. Talvez você ache que são histórias, invenções, coisas criadas para assustar. Talvez você esteja certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes de você fechar esse vídeo e seguir com a sua noite. Você tem uma rotina antes de dormir? Coisas que faz automaticamente, sem pensar? Você já parou para notar quantas janelas tem no seu apartamento? E quantas delas você realmente verifica antes de dormir? A coisa mais assustadora sobre palhaços não é o sorriso pintado, é a pergunta que fica depois que você os vê. Quantas vezes eles estiveram perto de você e você simplesmente não percebeu? Olhe ao redor. Agora, com calma. Só para ter certeza. Durma bem.